Estamos diante de um capítulo muito interessante da história do Recife. Até 1630, esse lugar chamava-se Guarda do Bode. Depois, um investidor chamado Davi Coronel comprou a área para construir residências e essas residências foram adquiridas por judeus abastados que haviam chegado da Holanda. E a rua ficou então conhecida como Rua dos Judeus. E aqui há um marco histórico muito importante para a história do judaísmo no mundo inteiro, porque foi aqui nesse lugar que os judeus, então residentes nessa rua, ergueram a primeira sinagoga de todas as Américas, e ela está aqui bem diante de nós. A comprovação da existência da sinagoga Kahal Zu Israel, erguida no século XVII, resultou de uma pesquisa arqueológica que encontrou a sagrada piscina com 7 degraus, um mikveh, utilizada pelo judaísmo em rituais de banho de purificação. Desde o descobrimento do Brasil, que vieram muitos judeus, mas não como judeus, mas sim como cristãos novos. Na Península Ibérica, Espanha, Portugal, houve todo um processo de perseguição e conversão forçada. Então muitos se converteram ao cristianismo, mas mantinham em suas casas, ocultamente, a sua identidade judaica. Isso vai perdurar durante todo o século XVI, princípio do século XVII. O acervo aqui exposto aos visitantes é muito valioso. Há, por exemplo, o retrato do seu primeiro rabino, o luso-holandês Isaac Aboab da Fonseca. Outra preciosidade histórico-religiosa são os bilhetes encravados nas paredes, tal como acontece no Muro das Lamentações em Jerusalém. Esses bilhetes datam do século XVII e estão intocados. 23 judeus daqui de Pernambuco, no momento em que os holandeses são expulsos, os portugueses retomam o controle aqui de Pernambuco, a grande maioria dos judeus retorna à Holanda ou a colônias holandesas. E 23 desses terminam passando por uma epopeia num navio, que vão ser apreendidos na América Central e depois terminam aportando na América do Norte, numa localidade que chamava-se Nova Amsterdã, que era muito menor do que o Recife da época, uma pequena aldeia, e chegam lá, encontram dificuldades, mas terminam recebendo o apoio de Amsterdã, no sentido de que seja permitida a presença deles, e eles vão fundar a primeira congregação judaica da América do Norte. Poucos anos depois, Nova Amsterdã se torna Nova York quando cai sob domínio britânico. E Nova York vai se tornar uma das mais importantes metrópoles do mundo e a maior comunidade judaica de todo o mundo em nossos dias. E a origem dessa comunidade, como de toda a comunidade judaica americana, é oriunda desses 23 judeus que saem daqui de Pernambuco e que no século XVII, em 1654, chegam lá. Aqui nesse lugar foram travadas 2 batalhas que mudaram o curso da história e fragilizaram o domínio dos holandeses, que por 24 anos permaneceram em Pernambuco e em grande parte do Nordeste.
Após o acordo de rendição, os judeus holandeses, que estimularam muitos negócios aqui em toda a região, voltaram para a Europa. Vale ressaltar que as batalhas aqui do Morro dos Guararapes dividiram os nativos da região. Indígenas de diferentes tribos lutaram ao lado das tropas, uns apoiando os holandeses e outros apoiando os portugueses. Em comemoração à vitória e à expulsão dos holandeses e para cumprir uma promessa, um general chamado Francisco Barreto de Menezes mandou erguer uma igreja no topo do Morro da Ferradura, num ponto de destaque do atual Parque Histórico Nacional dos Guararapes. No período colonial, a Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres passou inclusive a ser ponto de referência para navegantes que avistam suas torres quando se aproximam do litoral pernambucano. Nos primeiros 200 anos, a igreja foi ampliada gradativamente, adquirindo o frontispício barroco com as duas torres e ganhando a sua imponência atual. O santuário foi tombado pelo patrimônio nacional devido ao seu valor histórico e artístico.